Ok, pessoal, estamos de volta, né? Aqui estamos nós, aqui na nossa, a nossa última aula, né? Hoje passou bem rapidinho, né? Gente, então assim, só para a gente ter aí mais um momento Halloween, né? Para vocês conhecerem um pouquinho dessa festividade, do que significa para a cultura, né? Que fala a língua, né? Então, é só para relembrar, né? Às vezes o aluno pergunta, professora, por que fantasias? Por que essas fantasias, né? O que significa? Na verdade, naquela época, com nas origens, né, do povo celta, então eles iriam se proteger, porque eles acreditavam que era uma data que os mortos viriam, né? Para carregar ali os alimentos que eles tinham colhido na colheita, ou para assustar mesmo os vivos. Então, por isso que eles apagavam, né, deixava escuro o ambiente da casa, eles se fantasiavam para que eles ficassem mais assim aterrorizantes, né, para que eles se confundissem, né, que eles estivessem ali entre os mortos. Por isso que hoje, né, com o passar do tempo, né, isso ficou. Então surge aí essa coisa da fantasia no Halloween. Por isso o uso de fantasias, né, do esqueleto, dos zumbis, né, são as bruxas, né, naquela época até a gente para um pouco para ler as histórias, né? Existem as histórias, os relatos aí das bruxas, né? Que eram perseguidas, né? Aí, então, tudo remonta disso, tá bom? Existem até alguns personagens e algumas histórias que são chaves, que as pessoas sempre falam e a gente vê nas histórias sobre o Halloween, né? Existe a história do Jack O'Lantern. Não sei se vocês já escutaram a história do Jack O'Lantern, né? Dizem que ele era tão malvado que fez um trato, né, com né, o coisa ruim lá. E aí ele ludibriou, né? Enganou o demônio lá, né? E aí o que foi que aconteceu? Quando ele morreu, né, de tão malvado que ele era, já nas coisas que ele fazia, né, quando ele era vivo, ele não foi aceito nem no céu e nem lá embaixo, porque ele tinha feito um acordo, né, com o todo superior malvadão, né, e aí ele não aceitou ele nem lá embaixo. E aí ele passou a viver vagando, né, e dizem, né, que ele passou a usar, né, um nabo como uma tocha, que era o fogo que iria iluminar o caminho dele, né, e com o passar do tempo, esse nabo virou, na verdade, na abóbora, né, por isso que hoje a gente tem a gente vê as abóboras com a iluminação dentro, né, representando aí o Jack O'Lantern, e na verdade o sentido da abóbora é para representar a luz, para representar vida, né, então é esse o sentido da abóbora, né, esse tomzinho aqui laranja também, tá bom, gente? E aí são muitas simbologias que existem, né, em relação aí à história do Halloween. Né? Então, na verdade, assim, eu estou trazendo para que vocês possam conhecer um pouquinho da cultura da língua, né? Isso é apenas um recorte, né, das N coisas que a gente tem quando a gente está estudando aí uma língua, como é a língua inglesa, né, e como seria também se fosse estudando outras línguas, também com certeza devem ter muitas curiosidades sobre os falantes dessa língua, né, sobre a história desse povo, tá? E durante as nossas aulas, sempre que a gente tiver um marco, né, aí que faz parte da história da língua, eu vou estar trazendo para vocês, assim como a gente está fazendo agora no nosso Halloween, tá bom? E aí, o Halloween is coming, né, que é segunda-feira, né, então tá pertinho, né? Certo, gente? Pronto, maravilha. Pois a gente vai voltar então aqui para a nossa classe, né, para o nosso conteúdo da nossa aula, continuar estudando aqui o inglês, as estratégias de como compreender melhor, né, esse inglês para nos ajudar na hora das compreensões textuais, tá bom? Então, nós fizemos lá aquela atividade, né, onde a gente teria que identificar lá as palavras cognatas que nós identificamos. As palavras cognatas, só para lembrar, são aquelas palavras que se parecem com o português, né, e têm o mesmo significado. Fizemos a identificação das palavras-chave, que são justamente aquelas palavras que vão sempre remeter à ideia geral daquele texto, né, e as palavras repetidas, que as palavras-chave, na grande maioria das vezes, também se repetem ao longo do texto, né? Certo, gente? Então, fizemos isso lá no nosso texto, até marquei. Algumas palavras cognatas eram até palavras-chave e, em alguns momentos, palavras repetidas também, tá? Elas não se excluem, na verdade, elas vão se complementar, tá bom? Bom, e vamos conversar um pouquinho agora sobre a seletividade, né? Então, o que é essa seletividade, teacher? Né? A seletividade, ela consiste em antecipar
a leitura das perguntas ao texto, né? Dessa forma, você saberá qual informação ela é mais importante para a realização da atividade proposta, né? Então, em vez de a gente ler o texto, a gente recorre primeiro às nossas perguntas. É também uma estratégia utilizada para distinguir a ideia principal da ideia secundária do texto. Assim, você não precisará entender todo o texto para ter a ideia geral do mesmo, tá? A ideia central dessa estratégia é que você não precisa entender todas as palavras do texto para compreendê-lo, né? A gente faz isso, na verdade, o tempo inteiro, né? Só que meio que de uma forma inconsciente. E ela permite separar o que é pertinente para os interesses do leitor ou para a atividade proposta de uma forma mais sistemática, gente, né? Vamos fazer um practice time, usando aí a seletividade? Olha só como é que a gente faz aqui, ó. Aqui eu tenho um texto que fala um pouco sobre business, né? Eu trouxe até uma imagem aí sobre You Are in Business, que é uma imagem que vai tratar do que está falando o texto, tá bom? Porém, o que é que eu quero que vocês façam, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem aí, né? Qual é o nome do livro de John Thomas French, né? Então, aí quando você lê a pergunta, você já fala, eu vou procurar o nome do livro desse autor aí, desse escritor, que é o John Thomas French, certo? Então, o primeiro desafio, tá? O segundo, né? O John Thomas French, ele traz duas definições sobre a palavra negócios, né? Então, quais que seriam essas definições? E a letra C, em que tipo de sociedade estão presentes os negócios, né? Então, ó, utilizando a seletividade, você não precisa ler o texto todo, tá? Então, primeiro, qual é o nome do livro, né? O nome do livro, vamos lá. O que vocês acham? Ó, o texto fala assim, ó, Now, let us take a look at how another author describes the word business. In the book, You Are in Business. Olha aí, olha só. In the book, deixa eu ativar minha canetinha. Isso eu vou fazer com vocês, tá bom? Pra gente ganhar mais tempo. Ó, in the book, You Are in Business, Building Business English Skills, John Thomas French. Olha aí, ó. Pronto. Eu fiz o quê? Utilizei a seletividade. Eu precisei ler o texto todo? Não, né? Então, aí eu já respondo a minha letra A, né? You are in business. Então, building business English skills. Então, vou lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui sem ocupar tanto espaço. Ó. You are in business. You are in business. Deixa eu voltar para cá para me ver. Building Business English Skills. É o nome do livro dele. Building. Peraí, deixa eu apagar aqui, gente. Building Business English Skills. Pronto, respondi aqui a primeira utilizando a estratégia da seletividade, certo? Agora vamos para a letra B. Quais as duas definições sobre a palavra negócios que ele apresenta, né? Então, vamos lá. Continuando. Então, já sei que aqui ele me falou sobre o nome do livro. Vou continuar a leitura a partir daqui, então, né? Ó, John Thomas French defines business in different ways. Olha aí, ó. Define, né? Define business, define negócios. Ó, diferente, né? Então, de formas diferentes. First, ó, primeiro, first, business. Aí ele vai falar, ó. Business is defined as a human activity related to material things, which is necessary for civilization, né? Then, olha aí, ó, he presents another definition. Aqui, ó, a gente tem até os cognatos, presents definition, né? Olha aí outra definição. Business is the activity of producing and distributing goods and services
and it is found in all soul sites, tá? Even the simplest one. Então, ó, aqui o nome do livro, eu vou colocar aqui a letter A, tá? Ó, letter A. Aqui eu tenho a definição, as duas definições que ele traz para negócio, né? Aqui na letter B. E aí, qual é a outra question, né? Qual é a outra pergunta que ele faz? Em que tipo de sociedades estão presentes os negócios, né? Perfeito. Então, olha só. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente estava lendo aqui, ó, sobre a definição de negócio, né? Na segunda definição, o que ele fala? Business is a activity of producing, né? Atividade de produção, distribuição de bens e serviços, né? Ele define até aqui, mas ele continua falando um pouco mais. It is found, onde é encontrada, ó, in all soul sites, even the simplest ones, né? Então, aqui nós temos a letra C. Então, negócio, ele é encontrado em todas as sociedades, até mesmo nas sociedades mais simples, certo, gente? Então, olhem só, eu precisei ler esse texto todo para me identificar, para me responder aí aos desafios, às perguntas? Não. Eu fui primeiro lá para as questões, né, ó. Aí eu me certifiquei quais eram as informações que eu tinha que coletar e voltei lá no texto, né? E isso agilizou a minha leitura, né? O meu objetivo de leitura naquele momento, certo? Então, aí eu identifiquei o nome do livro dele, consegui achar os dois conceitos que ele traz para negócios, né? E também identifiquei em que tipo de sociedades esses negócios estão. E aí eu não precisei ler mais para cá, né? Ó, vejam que aqui eu não continuei minha leitura. Né? Óbvio que você usa a seletividade de acordo com o seu objetivo, né? Qual é o objetivo que você quer atingir naquele momento, né? Então, por isso que eu foquei nessa estratégia para mostrar para vocês como é que essa estratégia ela funciona na prática, tá bom, gente? Perfeito, pessoal. Questions? No questions, posso continuar? Pronto, então a gente viu aí, né, algumas estratégias de leitura, tá? Tanto na aula passada como na aula de hoje, né? Então, só reforçando, percebam que elas se complementam, tá? E agora, nós vamos aprender, na verdade, aprender não, né? Na verdade, nós vamos revisar, né? Vamos revisar aí um pouquinho o Simple Present Tense, porque eu acho que vocês já conhecem, né? E como eu falei para vocês, em alguns momentos nós vamos tentar unir, né, gramática com interpretação textual também, porque não tem como você ler um texto sem você estar atento também para o tempo verbal, né, o tipo de estrutura verbal que está sendo usado. Isso vai te ajudar também na hora de fazer as tuas análises, né, se o texto está trazendo algo que aconteceu no passado, se ele está fazendo algo que pode vir a acontecer no futuro, se é um texto que vem falando mais de rotina, né, então assim, é importante sim a questão gramatical, mas a gente precisa fazer isso de forma contextualizada, né? Então, hoje, nós vamos começar a estudar um pouquinho aí o Simple Present, tá bom? Hoje a gente vai focar mais na ideia geral do que é esse Simple Present, conhecer um pouco mais as regras de formação na forma afirmativa, tá bom? Para na próxima aula aí a gente continuar fazendo a revisão dele e inserindo um pouquinho mais sobre esse Simple Present, que na minha opinião ele é um tempo verbal um pouquinho complexo, né? Mas quem requer mais é prática, tá bom? E a gente vai a gente vai estudar ele também inserido em textos, para vocês verem como ajuda muito a gente conhecer também aí o lado gramatical da língua, tá bom? Então, quando a gente fala de Simple Present, a gente está falando de um tempo verbal que ele é muito usado quando a gente está falando da nossa rotina, do nosso dia a dia, certo? Ele vai corresponder ao presente do indicativo do nosso português, na verdade, né? E é o presente indicativo da língua inglesa. Ele é formado pelo verbo principal, tá? Na forma base, nas formas afirmativas, e pelo auxiliar do, né, nas frases negativas e interrogativas, né, do, ou então a flexãozinha dele, que é o das, né, eu vou até escrever aqui, caso vocês já tenham visto, né, a professora disse que é o do, e eu já estudei, eu já vi ele, foi com o das, mas é porque dependendo da pessoa gramatical com a qual ele está sendo usado, né, ele pode vir com a flexãozinha das, tá bom? E aí, gente, a gente vai empregar o Simple Present nas situações relacionadas ao nosso cotidiano, tá?
para descrever verdades, para descrever fatos, para especificar características físicas ou estados emocionais, para contar histórias, para contar acontecimentos, para quantificar a frequência com que fazemos alguma coisa, né? Para descrever a nossa rotina, os nossos hábitos. Então, assim, o uso do simple present, ou o presente simples da língua inglesa, ele é bem amplo, sim, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Olhem aí, ó. Peter has breakfast at work. Né? Então, quando eu digo assim, ó, Peter has breakfast at work, né? Então Peter toma café da manhã no trabalho, aqui eu estou falando do quê? De um hábito, de uma rotina, tá? Quando eu digo the earth turns around the sun, né? Então a Terra gira em torno do Sol, isso é o quê? É um fato, é uma verdade, né? Então eu uso simple present. My parents aren't very tall, né? Então os meus pais não são muito altos, aí eu estou falando de uma característica física, né? She seems happy today, ele parece feliz hoje, né? Aí eu uso simple present para falar de um estado emocional, né? We don't go to cinema very often, né? Então, nós não vamos ao cinema com muita frequência, né? Então, aí eu estou falando da rotina, da frequência, né? Com que eu faço, tá? Uma atividade, certo, gente? Então, aí a gente vai conhecer quais são as principais regras, né? Quando eu falo de simple present, né? Existem algumas regrinhas que a gente não pode esquecer, em alguns momentos a gente vai ter que estar atento a essas regras e saber aplicá-las direitinho, tá? Então, quais são as principais, né? Então, o verbo, ele sofrerá uma flexão nas terceiras pessoas do singular. Atenção! Quem são as terceiras pessoas do singular quando a gente fala de língua inglesa? O he, o she e o it. Tá? E quando é que acontece essa flexão? Quando o verbo estiver na forma afirmativa apenas, certo? Outro ponto importante. Quando se tratar do verbo to be, que é o verbo ser, né, o verbo estar, e o verbo to have, que é o verbo ter, né, a gente considera eles, né, na verdade, para a língua inglesa, eles são verbos irregulares, no presente simples. Como assim, professora? Você não vai ver ele nessa forma aí no simple present, não, né? Por exemplo, o verbo to be, né? Quando o verbo to be, ele vai assumir 3 formas diferentes, dependendo da pessoa com quem ele estiver. Se eu tiver a pessoa, o pronome I, eu vou usar sempre am, né? Então, I am. Porém, quando eu tiver as pessoas he, you, we, they, eu vou usar are, né? Então, eu digo, you are a student, we are Brazilian, they are American, né? Quando eu tiver as pessoas he, she, it, eu vou usar is, né? Então, olhem aí a diferença, né? Então, he is tall, né? She is a student, né? Ela é uma aluna. It is a beautiful cat, né? Um gato muito bonito, né? Então vejam que o verbo to be aí, ele vai assumir então 3 formas diferentes de acordo com a pessoa, tá? E acontece algo similar com o verbo to have, né? Olha aqui o verbo to have, porém ele vai assumir aí uma forma diferente no caso, né? Então, quando eu tenho ó, I, he, you, we e they, eu vou usar o have, né? Então, I have a car, né? You have a beautiful hair, né? We live in Brazil. No, we have, for example, we have a house. They have a motorcycle, tá? Mas com he, she, it, eu uso has, né? Então, she has a beautiful apartment, né? He has a car, né? It has a pen. It has a beautiful fur, for example, né? A gente fala de animal, ele tem um pelo bonito, né? Então vejam que o verbo have, ele vai assumir aí, né, uma formazinha diferente aí nas terceiras pessoas do singular, quando a gente fala de presente simples, tá?
Ok, gente? Bom, e aí vamos conhecer aí mais regras, né? Gente, cuidado, atenção, tá bom? Então, qual é o auxiliar quando a gente usa o simple present na forma negativa e interrogativa? Nós vamos ter o do ou então a sua forma das, né? Então, atenção, o verbo auxiliar do ou das, ele vai indicar, né, um aspecto da oração, tá? No presente simples, ele é utilizado apenas quando é que ele vai aparecer? Quando as frases estiverem na negativa e na interrogativa, tá? Por exemplo, eu vou dizer, ela não mora aqui, né? Então, she doesn't live here, né? Então, she does not live here. Aí está a formulazinha contraída, né? Resumida, mas eu também poderia escrever she does not live here. Ela não mora aqui. Mas se eu quiser perguntar, não posso só dizer ela mora aqui, she lives here, né? Eu tenho que usar o does aqui, ó. Does she live here? Ela mora aqui, tá? Porém, tá? É apenas uma questão estrutural de norma da língua inglesa. Tem tradução, professor? Como assim? E como é que vai ficar a tradução dessa frase? Então, ao pé da letra, esse do e esse das, aí na construção das frases, na formação das frases, não tem uma tradução ao pé da letra. É apenas para assessorar. É um auxiliar. Vamos entender que ele vem para auxiliar o verbo na negativa e na interrogativa. Ok? Por isso ele aparece, tá bom? E aí ele vai aparecer na forma do ou na forma das, dependendo da pessoa com a qual ele está sendo utilizado, tá bom? A gente vai ver isso detalhadamente, tá? Nas nossas próximas aulas. Aí, atenção, né? Vamos atentar também para as regras ortográficas. Quando a gente fala de affirmative form no simple present, então a gente precisa estar atento aí para as construções, para a formação dos verbos, tá? Então, elas vão a serem aplicadas exclusivamente nas terceiras pessoas do singular. Então, às vezes, vocês sempre se confundem aqui, né? Quem são essas pessoas? Eu vou usar com he, com she ou it, né? Sempre que a minha frase estiver na forma afirmativa. E se não tiver, professora, e assim, se forem as outras pessoas, então o verbo não flexiona, né? Ele vai ficar normalzinho, bonitinho, no jeitinho normal que ele é, tá bom? Na maioria dos verbos, o que acontece, né? O verbo vai ganhar a terminação S no final. Essa aqui eu gosto de chamar a regra geral, né? E qual é a regra geral? É só acrescentar S no verbo quando ele estiver numa frase com he, she ou it na afirmativa. Então, você só acrescenta S, né? Seria a regra geral. Por exemplo, he, o verbo aqui que a gente está trabalhando é o verbo work, né? O verbo work, né? Aqui significa trabalhar. Olhem só essa construção, ó. He works in a big company, né? Então, ele trabalha numa empresa grande. Vejam só que aqui ele ganhou um Szinho. Vamos ver o outro exemplo? Ó, we work in Teresina. Nós trabalhamos em Teresina. Estão percebendo a diferença? Aqui, gente, na minha frase de cima, eu tenho o he iniciando a frase, né? Então, se eu tenho o he aqui, ó, eu tenho que lembrar que o verbo vai sofrer a flexão. Por isso que nós acrescentamos o Szinho no final aí. Já que na segunda frase é o we. Foi que a gente viu que com as outras pessoas não há nenhuma mudança no verbo. E o verbo continuou na sua forma original, certo? Por isso que aqui em cima ele vai ganhar o S, né? E aqui no de baixo ele fica normal, tá bom? Vamos ver mais. Outro exemplo, né? Outra regrinha, tá? Os verbos, quando terminarem, tá? Em SS, SH, CH, O, X, o que você vai fazer? Você vai acrescentar ES no final. Lembrando que sempre somente quando a frase, né, estiver lá sendo construída pelas pessoas he, she, construídas, iniciadas, né, he, she e it, tá? E na forma afirmativa, ok? Cuidado.
Olha aqui, ó. Aqui nós temos o verbo wash. Ó, o verbo wash terminou em quê? SH, não é isso? Wash. Porém, aqui a minha frase começou com he. Então, ó, he washes the dishes, né? Então, ele lava os pratos. Foi o que a gente fez aqui, acrescentamos o ES no final. Porém, olha aqui minha outra frase. You wash the dishes. Aqui eu não preciso fazer nenhuma flexão, porque aqui eu tenho, né, o meu pronome é o you. Então, com you não tem flexão, né? Quando é que o verbo vai flexionar? Somente apenas nas pessoas he, she e it, tá? Olha aqui o outro exemplo. Fix. Fix significa consertar, né? Então, fix terminou em x. O que eu faço? Quando a frase começar aí com he, she ou it, vou flexionar, né? Ó, she fixes computers, né? Então, ela conserta, faz manutenção aí em computadores, tá? Porém, aqui, ó, I fix computers. Eu trabalho com manutenção de computadores, eu conserto computadores, então aqui o verbo fica normal, porque a minha pessoa aqui é o I, tá bom? Eu não tenho he, não tenho she, não tenho it aqui nessa frase, tá? Vamos ver mais uma? Quando os verbos terminarem em consoante, né? Ó, consoante mais y, o que a gente faz? A gente vai tirar esse y, tá? E aí vamos acrescentar IES lá no verbo, ok? Olha só aqui, ó, o verbo study. Ó, a fórmula original do verbo study tá aqui. Terminou em consoante mais y, né? O que eu faço quando ele está com as pessoas he, she ou it? Vou tirar o y e acrescentar o IES. Foi o que nós fizemos aqui, ó. He studies Information Technology, né? Então, ele estuda aí tecnologia da informação, né? Estuda informática. Porém, aqui, ó, o we study Information Technology. Aqui eu não faço nenhuma mudança, né? Porque aqui eu tenho o pronome I. Eu só mudo apenas quando tiver o he, o she ou it, tá? A mesma coisa aqui, ó. Nós temos o verbo apply. O verbo apply aqui é aplicar, né? O verbo apply termina aí em consoante mais y. Vejam só como foi que a gente fez a frase, ó. She applies to great job opportunities, né? Então, ela aplica para grandes oportunidades de emprego. Aqui, ó, o apply, nós tiramos o y e acrescentamos o IES. Por quê? Porque aqui eu tenho she iniciando a frase, né? Aqui, porém, ó, they apply to great job opportunities, né? Então, eles aplicam para grandes oportunidades de emprego, né? Aqui eu não faço nenhuma mudança no apply, porque quem inicia a minha frase foi o pronome they, né? E eu não faço nenhuma alteração aí, certo? Seguindo as orientações, seguindo a regra básica, tá bom, gente? Os verbos, quando terminarem aí em vogal mais y, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai só acrescentar o S. Não mexe com esse Y, tá bom? Diferente quando termina com consoante mais Y. Olha aqui, ó. Nós temos o verbo play, né? Na sua forma original ele é play, que é jogar, brincar, né? Então, ó, como a minha frase começou com she, ó, she plays video game on weekends. Então, ela joga videogame nos finais de semana. Aqui sim eu adicionei a flexão porque minha frase começou com she, né? Aqui, porém, ó, you play video game on weekends. Não há nada, eu não faço nada, porque eu só faço alteração quando for he, she ou it, tá bom? Então, você joga videogame nos finais de semana. Um outro exemplo aqui é com o verbo buy, né? Buy é comprar. Buy significa comprar. Então, ó, he buys a new telephone every year, né? Então, ele compra um telefone novo todo ano, né? E o buys. O buy recebeu a flexão S porque minha frase começou com he, né? Então, ó, he buys a new cell phone every year, tá? Já que eu não fiz nenhuma mudança, ó, I buy a new cell phone every year. Então, eu compro um telefone novo a cada ano, né? Então, aí o verbo não precisa fazer nenhuma mudança, não precisa sofrer nenhuma alteração. Gente, tá tudo bem isso aqui?
Querem perguntar? Tá claro? Está tudo alright? Estão muito quietinho. Posso explicar homework? Querem perguntar? Tô achando vocês tão quietinhos. Sem question. Pronto. Então, eu vou só voltar aqui, bem aqui no início, só para me deixar bem aqui uma observação para vocês não esquecerem. Deixa eu colocar ela bem aqui nas regras ortográficas. Aqui, eu quero que vocês lembrem-se sempre de que essas regras nós vamos aplicar quando nós estivermos formando as frases na forma afirmativa, certo? Lembrem-se que forma afirmativa, vou até reforçar que está até aqui, ó, mas eu vou deixar esquematizado, ó, na forma afirmativa, com que pessoas? Com as pessoas he, she e o it, certo? Se forem as outras pessoas, se for o I, se for o you, se for o we ou o they, né? O verbo não passa por nenhuma flexão, certo, gente? O verbo não sofre nenhuma alteração. Precisa aplicar essas regras? Não, porque o verbo ele fica normalzinho, tá? Seguindo a formação dele, tá bom? Agora, você olhou para a frase, identificou que aquela frase apareceu um he, um she ou it, aí você vai ficar alerta, você vai observar se apareceu. A primeira coisa que você faz, observa se tem um he, um she ou it. Ok, então agora eu sei que o meu verbo vai sofrer uma flexão. Depois, olha para o verbo, vê a terminação do verbo. Para você saber se você vai só acrescentar um S, se você vai ter que acrescentar um ES, ou se você vai ter que acrescentar um IES, certo? Ok? Então, primeiro olha para quem iniciou a frase, é um he, é um she ou it. Depois, o verbo. Identificou o tipo de verbo, aí você vai ver qual a regra que você vai aplicar, tá bom? É isso que eu quero que vocês observem aqui quando forem fazer a homework. Vamos lá. Complete using the verbs below, né? Então, você vai completar usando os verbos abaixo. Attention to the simple present form, né? Mas vocês vão usar o quê? A forma do presente simples, tá? Eita, e agora? Como assim? Que fórmula é essa? Primeiro, observar quem iniciou a frase. Segundo, observar qual verbo que você vai usar. E aí, aqui nesse caso, você vai ter que estar atento, tá? Vocês podem até usar a estratégiazinha lá da inferência, né? Então, qual será o melhor verbo para completar a minha frase? Os verbos estão aqui, tá? Ó, speak, live, fly, open, play and happen, tá bom? Aí eu vou fazer só a primeira, vou dar umas orientações nas demais e vocês vão fazer em casa e trazer para mim na próxima, tá? Próxima aula, tá bom? A primeira tem assim, ó, the office. Aí tem espaço, at 8 a.m. every day. Ó, the office, professor, aí não tem it, não tem you, não tem I, mas tem o the office. The office é o que? É o escritório. Se vocês for substituir por alguma pessoa aí, que pessoa seria essa? É como se fosse o it. Não é? Não é um objeto? Então, aqui é como se vocês tivessem aqui o it. Ó, it. Ótimo, perfeito. Então, se tem o it, significa que o verbo vai sofrer alteração. Quem é o verbo? O verbo é o open, que é abrir, né? Então, o escritório abre às 8 da manhã todo dia. Então, eu vou usar aqui o open. Aqui, nesse caso, qual é a regra? Vou só acrescentar S. Ó, the office opens at 8 a.m. every day. Dessa mesma forma, vocês vão fazer nos demais, tá? Tânia. Professora, qual é a regra quando tem a Tânia? Gente, a Tânia não é como se fosse she, não é ela, né? Então, aqui é she. Se é she, você vai encontrar um verbo e vai fazer a flexão do verbo, tá? Aqui, ó, the Halloween, né? The Halloween. Halloween, né? É uma festa, né? É uma comemoração, vamos dizer assim. Então, aqui é como se fosse o it, né? E aí, se é com it,
o verbo sofre alteração. Então, vocês vão identificar o verbo e vão fazer a flexão no verbo, tá? Aí aqui já tá fácil, já tem o Izinho, ó, my cat, a mesma coisa, my cat, o meu gato, né? Então, qual é o pronome que eu usaria aqui? Eu usaria which, né? E aí você vai encontrar um verbo e vai aplicar a flexão correta, tá? A witch é a bruxa, né? Então, aqui se tivesse um pronome, seria o pronome she, né? Então, você vai identificar aí o verbo e vai fazer a flexão conforme for, tá bom? Tudo alright? Deu para entender a homework? Respondam e tragam para mim no nosso próximo encontro, na nossa próxima semana, pessoal. E aí, gente, a gente vai só finalizar aqui rapidinho, tá? Trouxe até o cartazinho de Happy Halloween aí para vocês, né? Só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né? Gente, então assim, hoje, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos a review, né, do nosso último encontro, que não foi na semana passada, né? Então procurem dar uma estudada nesse material, fazer as atividades para vocês identificarem se está tudo ok mesmo aí para vocês, tá? Hoje nós vimos várias estratégias novas, tá? Foram necessárias sim, porque na aula passada nós não nos encontramos, né? Então, a gente aplicou várias estratégias novas, então é importante que vocês procurem dar uma relembrada nessas novas estratégias, certo? Vejam que elas meio que se completam, algumas vão corresponder mais em alguns momentos, né? Algumas vão ajudar melhor em outros momentos, e aí cabem a vocês, né? Vejam que inclusive, a gente viu a estratégia de seletividade, né? Que ajuda muito também, né? Mas especialmente percebam que todos os que nós estudamos até aqui, a gente consegue utilizar para atingir o nosso objetivo, né? O nosso objetivo aí de entendimento, de compreensão textual, tá? E vamos finalizando hoje com uma breve introdução ao Simple Present, né? Eu optei não trabalhar todo o conteúdo de Simple Present, né? Eu quis apresentar logo essa primeira parte, porque se vocês compreenderem essa primeira parte e souberem aplicar direitinho, tá? Então, as outras etapas vão ser mais simples, vão ser mais fáceis, tá bom? E hoje foi uma aula especial, porque a gente também fizemos aí esse apanhado em relação ao Halloween, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham se divertido um pouco, né? Assim, para a gente foi meio desafiador, né? Então, só deixar um abraço aqui com todo mundo que ajudou aí para esse momento, né? O João que está aqui de olho ajudando, né, João, nas técnicas, alertando aqui em relação à posição, né? Em relação ao melhor ângulo, o áudio, cuidando do áudio aqui para vocês, tá? E preparando um pouco do ambiente, né? E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, né, sobre o que nós estudamos hoje, ou de repente alguma curiosidade sobre o Halloween, né, algo que vocês viram, ou algo do que eu falei que despertou mais curiosidade em vocês. Joseni, obrigada a você por participar sempre aqui dos nossos momentos pela manhã. O professor Joseni é nosso colega aqui, companheiro de estúdio, junto com o João, pela manhã. Né? Alguma pergunta, gente? Depois vamos fazer uma prova? Fazer uma prova valendo 10 já. Posso? Tudo alright? Ou tá todo mundo já foi almoçar esse povo, me deixou sozinho? Ok, pessoal, pois então, tudo bem, então, já que não tem perguntas, né, então, deixo o meu abraço para vocês, desejo um Happy Halloween, né, é segunda-feira, né, então, se vocês participarem de algo aí nesse final de semana, na quinta-feira, compartilhem comigo, quero saber como foi aí a experiência, qual foi aí a fantasia, né, a costumer que vocês usaram aí para participar aí dessa brincadeira de Halloween, que aqui pra gente acontece de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas tá valendo também, tá bom? É a forma como esse Halloween foi assimilado aí ao longo dos anos e nas diferentes culturas, nos diferentes países, tá bom, gente? Ok, então bye bye para vocês. Happy Halloween, né? Trouxe aí o Happy Halloween para vocês. See you next week. Bye bye.